Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para realizar mais um estudo da Palavra de Deus. Lembrando que todas terça-feira nós estamos fazendo estudo bíblico, e como a nossa igreja se encontra ainda no momento fechada, então nós estamos fazendo esse estudo bíblico online. Hoje nós vamos fazer, para a glória de Deus, mais um estudo da Palavra de Deus, e nós vamos falar hoje da revistinha do terceiro trimestre de 2020, da lição de número 2. Então a lição de número 2 que nós vamos estudar hoje junto, ela nos traz um tema dizendo despertamento espiritual, um milagre. Despertamento espiritual, um milagre. Então é sobre isso que nós vamos estar estudando hoje. Vamos aguardar os irmãos entrar para junto então nós iniciarmos esse estudo da Palavra de Deus, né, irmãos? Um estudo muito bonito, muito bom. E nós então vamos estar aprendendo mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Despertamento espiritual, um milagre. Todos nós precisamos, né, irmãos, de um despertamento espiritual na nossa vida, né? A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos resistir os dias maus, ou seja, os momentos difíceis que vêm acontecer sobre a nossa vida. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, estar firme para nós então resistir tudo que possa acontecer no nosso dia a dia, através então do conhecimento na palavra de Deus. O nosso texto áureo, irmãos, ele diz assim: isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Por quê? A nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Então esse é o nosso texto áureo, né? É uma palavra muito bonita para nós, está escrito na Bíblia Sagrada, Romanos 13:11. Então, isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando nós aceitamos a fé, ou seja, está mais perto daquele tempo que nós aceitamos Jesus, né? Aceitamos a fé. Despertamento espiritual. O despertamento espiritual é o que nós vamos encontrar na verdade prática. Diz assim: despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Essa é a nossa verdade prática. Então, o despertamento espiritual é a consequência da submissão à vontade de Deus. Quando nós estamos então de acordo com a vontade de Deus, sendo submisso a Deus, então nós estamos passando por um processo de despertamento espiritual. A nossa leitura em classe, ela nos diz assim: livro de Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor. Por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós que de todo o seu povo seja seu Deus com ele, Jerusalém, quem é em Judá, que em Judá edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que edificar alguns lugares em que andar peregrinando os homens dos seus lugares, e ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus se despertou para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Em todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram com as mãos, com objeto e com prata e com ouro e com fazenda e com gado e com coisas preciosas, afora de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os seus utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Agora nós vamos ler também essa leitura que nós vamos fazer agora, no livro de Neemias, no capítulo de número 1. Neemias capítulo 1. O versículo 1, 2 e o 3. Ele nos diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que estavam em cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados a cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então é sobre isso que nós vamos estar estudando no decorrer desta lição de número 2. É sobre essa lição nós estamos então, vamos estar decorrendo durante esta lição sobre esta palavra. O que nós encontramos aqui agora? Na nossa introdução, a introdução diz assim: nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual da finalidade. Então, é sobre esse despertamento que nós vamos agora estar estudando. O despertamento. No primeiro ponto, nós temos aqui, dizendo assim, o despertamento espiritual amana do próprio Deus, ou seja, vem do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro,
Deus despertou Daniel para orar e orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel, nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento. Então nós vemos que Deus, ele desperta Daniel para orar, e Deus então, ele desperta Ciro, o rei Ciro, pelo seu espírito. Ele então desse ouvido o seu chamado, a sua voz, daquilo que Deus ia fazer na vida daquele povo que estava sobre o reinado do rei Ciro. E Deus, quando desperta a gente para alguma coisa, nós não podemos se gloriar. Por isso que aqui diz que Deus despertou Daniel para a oração, mas não foi a oração dele, foi o poder do nosso Deus, foi a vontade de Deus. Mas Deus desperta Daniel para estar em oração. E é importante quando Deus desperta a igreja no propósito da oração. E quando a igreja então dá realmente valor, dá ouvido à voz de Deus e se dedica naquilo que Deus então está despertando. Se nós analisarmos, Daniel orou, mas o plano de Deus era já de realizar aquilo. Então ele despertou Daniel para estar orando, repreendendo todas as obras contrárias, que a oração ela é muito poderosa. Então Deus despertou Daniel para orar, mas não foi a oração de Daniel, a santidade de Daniel, mas foi o poder de Deus que estava realmente agindo nesse trabalhar. Depois nós vemos aqui, continuando a nossa leitura, Deus usa o instrumento para cooperar e com ele, mas o autor do despertamento é Deus. Então Daniel era como um instrumento na mão de Deus, como você, eu, nós, nos nossos tempos de hoje, o instrumento na mão de Deus, instrumento de oração, de pregar a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, mas nunca se gloriar quando nós vemos o trabalhar de Deus, achar que foi nós, achar que foi pelo nosso merecimento, foi porque nós oramos. Não, nós temos a obrigação de orar, mas o poder de Deus é que faz o milagre. Nós vamos ler aqui ainda em continuação, que diz assim: por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas, ela pode ser explicada, pode ser prevista e calculada, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento, ele assopra e ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o trabalhar de Deus na nossa vida é um mistério. Então, como nós lemos aqui, que as coisas humanas, ela pode ser explicada, as coisas humanas, ela pode ser calculada, e ela pode ser prevista, mas as coisas de Deus não. As coisas de Deus é um mistério. Tem coisa que nós às vezes não compreendemos, mas nós temos que ficar quietinho e deixar Deus então trabalhar e agir segundo a vontade e o desejo dele, porque é um mistério de Deus. Então deixa Deus trabalhar, Como nós vemos aqui, o vento ele assopra, só que ninguém sabe aquele vento. Sentimos o vento, mas ninguém sabe de onde ele está vindo e nem para onde ele está indo. Então, nós só temos certeza que nós estamos sentindo aquele vento, mas nós não sabemos de onde ele está vindo e nem para onde ele está indo. Então, assim também é todo aquele que é nascido do Espírito, diz a palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo
8. Então João 3:8 diz dessa forma, né? E assim também é aqueles que são nascidos do Espírito, né? Nós, na verdade, podemos ver, mas nós não podemos, então, saber de onde vem aquele vento e nem para onde ele vai indo, né? Então, nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo no sentir a operação das virtudes do século futuro, mas na verdade nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Então o poder de Deus é assim: Deus, ele age na nossa vida, ele trabalha na nossa vida, e nós então só glorificamos a Deus e nunca ficamos às vezes preocupados querendo entender aquilo que não está no nosso alcance. Então isso é muito importante nós entender. Aquilo que está revelado para nós, sim, glória a Deus. O que não está no nosso alcance, nós não podemos ficar preocupados, querendo entender, porque são mistério, do nosso Deus. As finalidades do despertamento. Então, finalidade, aquilo que a gente analisa, aquilo que são feitos para nós. Finalidade do despertamento. Para que o despertamento serve? Tem a sua finalidade. Quando desperta na nossa vida, é Deus nos chamando a atenção, é Deus querendo nos despertar para alguma coisa, ou para ler a sua palavra, ou para orar, ou para levar a palavra de Deus. Isso também é um despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, ele pode incutir sua vontade. Ele pode incutir sua vontade. Essa palavra incutir quer dizer convencer. Convencer. Então Deus pode incutir em sua vontade, ou seja, convencer você dentro da vontade dele, né? Então pode incutir a vontade do espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse um rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu, ou seja, o qual se convenceu a fazer a sua vontade. Dentro da vontade dele, ele poderia até não fazer aquilo, mas ele foi convencido por Deus. Então, mesmo Ciro sendo assim, não sendo crente, sendo o rei de uma nação idólatra, mas Deus então despertou ele para uma obra. Nós precisamos entender que quando Deus nos desperta, não é porque às vezes nós temos capacidade, nós temos merecimento. Às vezes Deus, ele nos desperta mesmo nós não estando capacitados e nem tendo merecimento. Mas quando Deus quer fazer uma obra sobre a face da terra, a Bíblia diz, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. Então, precisamos entender isso. Ciro foi despertado por Deus, foi convencido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que ele então precisava dar ouvido à voz de Deus e fazer aquilo que Deus estava mandando. Ele foi despertado e convencido por Deus. Então Ciro foi despertado por Deus, o qual fez a sua vontade, a vontade do Espírito dele, né? Do Espírito Santo de Deus, dominado pelas tradições de uma nação idólatra, a fim de que se cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Então, cerca de 180 anos antes, ou seja, quase 200 anos, Deus então, ele profetiza através do profeta Jeremias. E para que isso então se cumprisse, é por isso que a Bíblia diz que Deus, ele vela pela sua palavra. Para que isso então se cumprisse, olha quem Deus foi usar.
Deus despertou Ciro, o rei Ciro foi usar ele para que essa obra então tivesse então se cumprindo. Então, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, não Jeremias, perdão, eu falei Jeremias, pela boca do profeta Isaías, há 180 anos, ou seja, quase 200 anos antes disso acontecer. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito, aprovado por ele, e logo foi consumado. Quando o projeto chega para Ciro, já era um projeto já aprovado, porque o Espírito Santo, o nosso Deus, já havia convencido ele sobre aquele trabalho, sobre aquele processo, sobre aquilo que deveria ser feito. Então, Ciro já era convencido pelo Espírito de Deus. Ele então, quando recebe esse projeto já estava aprovado pelo nosso Deus no coração de Ciro. Então, Ciro proclamou um edito, autorizando os judeus a retornar para a casa do Senhor, a edificar a casa do Senhor, autorizando os judeus a retornar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor, ou seja, os judeus eles já haviam, como nós vimos na lição passada, eles haviam sido levados para a Babilônia, estavam ali escravizados, eles estavam ali aprisionados, e de repente, o nosso Deus agora desperta o coração de Ciro, e Ciro então, ele proclama um edito, já assina um edito e proclama que o povo agora, judeus, eles estavam livres, já poderia voltar para sua pátria, voltar para Jerusalém, para Judá, edificar a casa do Senhor. Eles já estavam livres, porque isso foi um cumprimento da palavra de Deus que Deus havia falado, profetizado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes desse acontecimento. Então começava assim uma restauração nacional do povo de Israel, a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que se seguem, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Ou seja, as pessoas só são usadas por Deus quando elas se colocam à disposição de Deus, se colocam de todo o coração por livre arbítrio, não por pressão nem por obrigação, mas por livre arbítrio, ou seja, por amor, por dedicação a Deus. Então, as pessoas usadas são aquelas que cooperam com Deus, e aqueles que seguem as orientações divinas por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina, por isso nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual. O homem não é obrigado a servir a Deus, ele não é obrigado. O homem tem o livre-arbítrio, ele pode escolher se ele quer servir a Deus ou não, se ele quer fazer a vontade de Deus ou não. Então é isso que nós estamos vendo. O homem, ele tem o livre-arbítrio para obedecer a Deus ou não, e para obedecer às orientações divinas ou não. Por isso, nem todos que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abre igualmente o seu coração para Deus a fim de obedecer às riscas e à orientação divina. Muitas pessoas não conseguem então obedecer a Deus, guardar a palavra de Deus, eles não conseguem ter um progresso nas coisas de Deus, porque realmente
eles não se colocam à disposição de Deus para servir a Deus de coração. Então, ele não consegue prosperar nas coisas de Deus, na obra de Deus, mesmo ele sendo despertado por Deus, mesmo sendo despertado. Então, Deus às vezes desperta algo na vida do homem, do ser humano, mas ele não tem progresso, porque ele não se destaca na presença de Deus, ele não se coloca à disposição de Deus. Então, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado, eles haviam assimilado muitos os costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Olha aqui, ó. Isso é muito importante do que nós vamos dizer agora, que durante o cativeiro, nós falamos na lição passada, eles foram levados para cativeiro, levados a cativo ali na Babilônia, e eles estavam lá agora, fora da sua pátria, fora da sua nação, vivendo outros costumes, vivendo outras situação de vida, mas eles tinham aprendido algo que não era de acordo com a vontade de Deus, deles então cair nos costumes dos babilônicos, porque olha o que nós vemos aqui, eles haviam aprendido de Deus, olha, não servir a outro Deus das nações, não adorar ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Então, quer dizer, antes desse povo ser levado à Babilônia, o povo de Israel estava uma nação destruída, estava uma nação já perdida, como nós vemos aqui, ó, eles estavam espiritualmente enfermos dos pés à cabeça, ou seja, eles estavam em condições péssimas espiritualmente, e eles então, por isso que Deus permitiu que eles fossem levados a cativo, que eles fossem ser então escravos daquele povo lá dos babilônicos, por isso que Deus permitiu. Deus, ele não nos abandona, mas todas as vezes que nós então virar as costas para Deus, nós vamos ter uma consequência, nós vamos sofrer uma consequência. Então a nação de Israel estava sofrendo aquela consequência, foram levados para cativo, levados para cativeiro lá em Babilônia, por causa da vida espiritual deles, que estava um fracasso, eles estavam enfermos espiritualmente. Só que eles haviam um conhecimento, não servir aos deuses das nações, eles tinham esse conhecimento, isso não faltava para eles, o conhecimento, que eles não poderiam servir os deuses das nações. E outra coisa, eles não poderiam adorar ídolos, então eles já tinham esse conhecimento. Antes deles chegar lá, já sabia disso. Então, antes do asilo de Israel, estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertarmos é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Nem às vezes, nós precisamos entender que quando acontece alguma coisa errada, às vezes uma punição que vem em nossa vida, não é para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. Então, eles estavam daquele jeito, espiritualmente caído, espiritualmente eles estavam enfermos, quando eles foram levados a Babilônia, para a Babilônia, quando eles foram para estar em cativo lá, eles então aprenderam a lição, e eles então se despertaram espiritualmente, eles se despertaram, e houve então
na vida deles um despertamento. Às vezes acontece alguma coisa de ruim na nossa vida, às vezes é um despertamento para nós, é para nós se despertarmos, não é para nós, às vezes, abandonar tudo, voltar para trás, cairmos, não é para nós ficar nervoso, não é para nós querer se vingar. Às vezes acontece coisa, é para nós então, como fosse um choque na nossa vida, para nós cair na realidade. No nosso ditado de hoje, a turma fala assim, para cair a nossa ficha. Então, às vezes, nós precisamos também passar por alguma situação para nós então encontrar um despertamento também na nossa vida. Então, é isso que nós estamos lendo aqui, olha. O povo de Deus, eles então foram despertados, tiveram um despertamento que tem por objetivo principal a salvação e a restauração dos homens. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Então, às vezes, ele nos desperta porque nós precisamos da salvação, né? Esse despertamento da salvação e a restauração. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante ao pecado. O Espírito Santo, ele não tolera o pecado. A Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então o Espírito Santo é intolerante ao pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo, ele convenceu Saulo, que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar as suas faltas. O Espírito Santo torna manifestar as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Então, ou seja, esse despertamento que Deus traz na vida do ser humano, às vezes nós precisamos entender que o Espírito Santo, às vezes, ele faz que nós então olhamos a situação que nós estamos e trocamos então de direção. Como nós lemos aqui, Saulo ele foi então, através da misericórdia de Deus, ele foi convencido que ele estava fazendo algo errado, ele estava contra a vontade de Deus. Então o Espírito Santo convenceu ele. Quem que convence o homem nos nossos dias de hoje? Não é o pastor, não é o missionário, não é a pastora, não é a missionária, não é os obreiros. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele convenceu Saulo, e o Espírito Santo, ele convenceu também aquela mulher samaritana. O Espírito Santo convenceu ela. E Zaqueu também. O Espírito Santo convenceu Zaqueu. Zaqueu, quando encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele está em cima da árvore, e ele então tem aquele encontro com Jesus. Jesus vai para a casa dele, ele abraça Jesus gostoso, diz a palavra de Deus, leva para sua casa, e depois lá ele é tocado pelo Espírito Santo, e ele é convencido agora pelo Espírito Santo de Deus, que ele deveria então agora ter uma mudança total na sua vida. O Espírito Santo convence ele, e ele então agora olha para Jesus e fala: Senhor, se em alguma coisa eu tenho tirado, eu tenho sido desonesto, eu tenho feito coisa errada, eu quero agora, Senhor,
devolver tudo isso tanto a mais, quadruplicadamente, tanto a mais. Não, ele foi convencido pelo Espírito Santo. O homem só chega no ponto desse a hora que o Espírito Santo entra na vida dele, entra no coração dele. Então ele é convencido. Zaqueu foi convencido. O Espírito Santo também torna as coisas más. Ele torna as coisas más, ou seja, ele faz nós entender o que é mal, as coisas desagradáveis a Deus. Ele faz nós reconhecer, para nós então sentir o desejo de abandonar aquilo, deixar aquilo. Então, tudo vem pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Então, o profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Esse profeta é o próprio profeta Isaías, quando está lá, Isaías 6, né? Quando ele começa a ter aquela visão maravilhosa do serafim voando, tudo, e ele então começa a pensar, como que pode um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, estou vendo o Senhor. Então ali naquele momento o Espírito Santo estava trabalhando no coração dele, na vida dele, convencendo ele a deixar o pecado. Então o Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Então o Espírito Santo, ele mostra no coração do homem e da mulher, apontando para Jesus. Diz: olha, se você aceitar Jesus, se você entregar a tua vida a Jesus, ele vai te salvar, ele vai mudar a tua situação, vai escrever o teu nome no céu, no livro da vida, ele vai te salvar. Então o Espírito Santo aponta para Jesus, mostrando que só Jesus é o Salvador, só Jesus pode salvar o homem, escrever o seu nome no céu, no livro da vida, né? Este era o ensino nos dias dos apóstolos, que deve continuar sendo também nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espiritual também não. Então a palavra de Deus não muda, ela continua, e a nossa necessidade também não muda. Nós continua também tendo essa mesma necessidade daquele povo lá dos apóstolos. Então continua da mesma forma, né? Deus cumpre suas promessas. A finalidade de Deus em suas promessas, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente, ou seja, cumpriu exatamente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército de Medo e Persa, sob o comando do rei Ciro, o rei da Pérsia. Então, o nosso Deus, ele cumpriu a sua palavra exatamente ele cumpriu. Por quê? Porque ele então faz uma mudança. O rei Ciro começa então a estar governando essa nação, e essa nação está em guerra, e Deus então ele usa esse homem, esse rei da Babilônia, para que então a própria Babilônia fosse derrotada. Ele usou para que a própria Babilônia fosse derrotada, pegando que então esse ponto do próprio rei está autorizando o povo judeu voltar para a sua pátria, voltar para a sua terra, deixar a Babilônia. E isso foi realmente um despertamento de Deus no coração do rei Ciro, e um cumprimento da palavra de Deus, usando o próprio rei Ciro, que estava ali sobre as nações que estavam em guerra, nações de Pérsia, Medo e Pérsia,
que estava em guerra contra a própria Babilônia. E a Babilônia foi derrotada, e ele então autorizou que o povo judeu voltasse para a sua terra, voltasse para a sua pátria. Então isso foi o trabalhar de Deus. Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela que as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Então, as bênçãos de Deus, né? As bênçãos de Deus que já foi, a igreja já conquistou através de Cristo, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver, eu vou até fazer aqui essa referência. Vamos ver o que está escrito, como nós vemos aqui, ó. Isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Então vamos ler Romanos 9 e 23. Vamos ver o que está escrito em Romanos 9 e 23. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Romanos 9, versículo 23, nos diz assim: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes o preparou. Ou seja, Jesus já havia preparado, né? Vamos ler Filipenses 4 e 19. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Vamos ver o que está escrito. Acompanha comigo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então aí está o que a palavra de Deus fala. Tem mais referência, mas não dá assim para nós ler tudo, né? Então, isso são... Deus renova suas promessas de bênção. Além de tudo, Deus ainda quer nos abençoar, né? Ele quer que nós sejamos abençoados com todas as riquezas também materiais. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. Então, o batismo do Espírito Santo, além de tudo, o Espírito Santo ainda quer selar o ser humano, o cristão, sobre a face da terra, com o seu Espírito. Então, no livro de Atos, vamos ver o que está escrito, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e 23. Vamos ver o que está escrito. 9 e 23. Olha o que está escrito. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Eles estavam furiosos, né, contra Jesus, né? Mas eu peguei um versículo aqui, eu peguei a referência errada, então me perdoe, eu vou ler de novo. No livro de Atos dos Apóstolos 2 e 38. Atos 2, versículo 38. É porque nós estamos agora falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, nos diz aqui, o batismo do Espírito Santo, ele é bênção, que faz parte da nova vida com Cristo, uma nova vida. Então, a partir do momento que o homem aceita Jesus, ele então colocado a marca do Espírito de Deus na sua vida, ou seja, ele é selado com o Espírito Santo. Aí diz assim: disse-lhe Pedro:
arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o que? O dom do Espírito Santo. Então, Pedro estava dizendo, dessa forma, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro estava fazendo uma expressão que todos agora que estavam ouvindo a palavra de Deus, que viessem então se arrepender. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Pedro, ele dá essa expressão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês se arrependam e seja agora batizado. Então, receberei o perdão dos pecados e ainda recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Recebe essas promessas, né? Ainda, falando ainda do batismo com o Espírito Santo, vamos ainda no livro de vamos ler Hebreus 6, vamos ver o que fala em Hebreus 6, buscar mais uma referência aqui da palavra de Deus, para nós então, Hebreus 6, versículo 1, depois o versículo 6, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguindo até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas da fé em Deus, ou seja, daquilo que já passou, né? Daquilo que já passou. E depois o 6, e recaindo seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucifica o Filho de Deus e expõe o vitupério, ou seja, voltar para o pecado, ainda voltar a crucificar o Senhor, isso não deve acontecer, né? Não deve acontecer. E nos despertamento, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Agora vem a unção do alto. Então, a pessoa está realmente já convertido, compreendendo a palavra de Deus, agora ele recebe a unção do alto. Atos 8, livro de Atos, capítulo 8, o versículo de número 14. Atos 8, versículo 14. Vamos ver o que está escrito. Atos 8, versículo 14. Nos diz assim, então, os apóstolos, pois, que estava em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, esses dois eram dois homens de Deus, dois servos de Deus. Então, quando os apóstolos reuniram lá na igreja, e eles então tomaram conhecimento do que estava acontecendo lá em Jerusalém, eles então, ouvindo que Samaria já tinha ouvido a palavra de Deus, eles enviaram para lá o nome de Deus, enviaram Pedro e também enviaram João. Agora vamos ver no 17. Então, lhe impuseram as mãos e receberam o quê? O Espírito Santo de Deus. Então a igreja se reúne lá e tomando já conhecimento daquilo que estava acontecendo lá, e eles então
pega dois homens de Deus, dois servos de Deus e envia para lá. E quando eles chegam lá, eles foram orar e colocaram a mão sobre o povo, e eles então receberam o Espírito Santo de Deus, ou seja, foram selados com a promessa do nosso Deus. Os dons espirituais fazem parte das bênçãos que Deus deseja dar por meio do despertamento. 1 Coríntios 12, 7. Vamos ver o despertamento. 1 Coríntios 12 e 17. Vamos ver. 1 Coríntios 12 e 7, perdão. 12 e 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para que for útil. Então, Deus sabe como que nós precisamos então dessa manifestação do Espírito Santo de Deus, como é útil na vida do crente, na vida dos cristãos, né? Agora no versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. Então Deus, ele quer te usar de um jeito, quer te usar, deixa Deus te usar. Não importa qual o propósito de Deus na tua vida, deixa Deus te usar. Seja para louvar, para proclamar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus de todas as formas que for necessário, mas Deus vai te usar, porque isso é importante, o trabalhar de Deus na tua vida. Então, isso também faz parte das bênçãos de Deus. Os dons espiritual, que também faz parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus quer despertar em você o espírito do louvor, louvar a Deus, buscar a Deus em oração, ter o dom de revelação, de visão, de qualquer dom para fazer a obra de Deus, naquilo que Deus te despertar na tua vida. Você então obedeça a voz do nosso Deus, né? Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo e também resultado da morte expiatória de Jesus. Então, isso também é importante, né? Deus renova a fé dos abatidos pelo despertamento. Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague também nos nossos corações, mas sim que continue aceso até hoje, como no dia de Pentecostes. Todavia isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós, ou seja, o despertamento de Deus na nossa vida através da oração, na oração incessante, a oração que não para, né? A oração que não cessa, a oração contínua. Então Deus às vezes ele nos desperta também dessa forma, porque se nós deixar apagar essa chama que está no nosso coração, na nossa vida, nós não estamos sendo despertados pelo nosso Deus. Para ser despertada essa chama, ela não pode também se apagar. O cristão, o crente, precisa estar sempre na presença de Deus, oração, pedindo a misericórdia também do nosso Deus. O despertamento torna os homens obediente à palavra.
obediente torna os homens, ou seja, quando fala homem, fala mulher, né? As pessoas também obediente à palavra de Deus. Então, diz assim, o culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto e nem qualquer mistura de doutrina babilônica, ou seja, eles não se contaminaram. Eles não se contaminaram. O que eles haviam aprendido, eles então foram despertados por Deus. Por isso que fala que o culto deles então não foram introduzidos novas formas de culto. Aí está o perigo, né? Está o perigo. Às vezes as pessoas querem trazer novas coisas, né? Colocar coisas modernas, mas esquece daquilo que é realmente o grande objetivo, né? De estar na presença de Deus, de estar adorando a Deus. Não é a questão de, às vezes, um louvor novo, não é isso não tem problema nenhum. Às vezes Deus desperta alguém, inspira alguém aí, alguém é despertado para criar um louvor a Deus aí abençoado, que chama a atenção da igreja, desperta a igreja com um louvor novo, isso é bom. O que nós não podemos fazer é tentar modernizar, fazer que o culto perca o objetivo, que é de adoração a Deus. O objetivo do culto, as pessoas ali se reúnem, adorar a Deus, buscar a Deus. Qual que é o principal do culto? O principal do culto é oração, é louvor, é a palavra de Deus, aquela que vem realmente do coração de Deus para o coração de todos ali que está lá na igreja. Então Deus quer despertar em nós que isso não acaba, que isso não seja modernizado, porque quando nós estamos na igreja, nós não vamos lá com um passeio, nós não vamos lá para rever os irmãos. Inclusive agora com essa pandemia, as igrejas, às vezes 2, 3 meses fechada, o povo em casa, mas o povo tem que entender que realmente nós temos que estar preparados para isso, porque na verdade a igreja somos nós. A igreja não é aquelas paredes lá, a igreja somos nós. Agora mesmo nós estamos aqui reunidos, nós estamos uma igreja reunida na presença de Deus. Jesus fala, se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, estarei presente. Agora, nós não estamos reunidos fisicamente. Eu estou na minha casa, cada um está nas suas casas, mas todos estão no mesmo objetivo, reunidos da mesma forma para a glória do nosso Deus. E o nosso Deus, Jesus, está reunido conosco também. Então nós temos que ter toda a certeza. Então a igreja tem que estar preparada para isso. Esse momento não é momento de nós ficar murmurando, de nós ficar perguntando por que a igreja está fechada, por que isso está acontecendo. É momento de nós adorar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Ele pela saúde que nós estamos tendo e pedir a Ele que tenha misericórdia daqueles que estão doentes, que estão hospitalizados, aqueles que estão enfrentando a doença, a situação difícil. Então é momento de nós então estar na presença de Deus, e a modernização ela não pode continuar acontecendo para tirar o nosso objetivo, que é aquilo que Deus nos deu, de nós então ter o objetivo de orar, de louvar, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim: bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem, aqueles que guardam minhas palavras. Bem-aventurado, né?
Então é necessário nós ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Isso é necessário. Então, a modernização que nós estamos falando é sobre isso. Porque o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos agora vivendo um tempo moderno. Mas qual que é o tempo moderno? O tempo da tecnologia, o tempo... Isso não é pecado. A tecnologia veio para nos ajudar. Hoje mesmo, se nós estivéssemos atravessando esse momento dessa pandemia, se nós estivéssemos atravessando essa situação que nós estamos hoje de distanciamento, de ter que ficar cada um na sua casa, cada um no seu lar, imagina se nós não tivéssemos hoje a possibilidade dessa tecnologia que está nos ajudando hoje. Então, essa tecnologia, ela não é pecado. Essa ferramenta que nós hoje temos, podemos agradecer a Deus. Isso é uma tecnologia que veio para nos ajudar. Imagina eu agora aqui, os irmãos, cada um nas suas casas, eu na minha, os irmãos nas suas casas, nós estamos reunidos na presença de Deus. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus, estamos estudando a palavra de Deus. Então, a tecnologia não é pecado. O que nós não podemos modernizar é querer tirar aquilo que Deus nos deu. O nosso privilégio de nós adorarmos a Deus. Quando nós reunimos na igreja, oração, palavra, louvor, importantíssimo na presença de Deus, porque nós não vamos à igreja como um passeio, não vamos lá para rever os irmãos. É uma alegria também nós ver os irmãos na igreja, nós adorar a Deus junto, compartilharmos das bênçãos, mas o objetivo não é esse. O objetivo nosso é de lá ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando nós estamos na igreja, nós temos que estar ali na presença de Deus. A Bíblia diz assim, guarda o teu pé quando entra na casa do Senhor, guarda o teu pé. Nós não podemos ir à igreja para observar o culto, ver como é que vai ser, quem é que vai pregar, quem é que vai louvar, não. Nós temos que ir lá para adorar a Deus. O objetivo do cristão, adorar a Deus. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, olha, eles tiveram essa situação, estavam numa nação diferente, eles estavam vivendo no meio de um povo diferente, mas no culto deles, olha aqui, olha, não foram introduzidos novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas da Babilônia. Eles receberam a palavra de Deus. Eles estavam fazendo aquilo que eles tinham aprendido, que era da palavra do nosso Deus, a ordenança do nosso Deus. Então, eles não estavam lá adorando idolatria, eles não estavam lá adorando outro Deus. Então, isso é importantíssimo. É por isso que eles venceram, porque Deus cumpriu a palavra que havia profetizado pela boca de Isaías há quase 200 anos antes, há cerca de 180 anos, Deus cumpriu na vida daquele povo, e eles estavam ali guardando a palavra de Deus, não estavam adorando ídolos, eles não estavam adorando outros deuses, como diz a palavra, né? O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiel à palavra de Deus. O despertamento, né? Como é bom quando Deus desperta as pessoas para ser fiel a Deus. Mas o bom é quando as pessoas então aceitam esse despertamento, né? Valoriza esse despertamento de ser fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. O que está escrito
em Coríntios 4 e 6, 1 Coríntios 4 e 6, Paulo falando sobre isso, ele nos diz assim: eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. É pecado, irmãos, quando às vezes um irmão quer saber mais do que o outro, fica soberbo, né? Quer ir além daquilo que está escrito. Isso traz a soberba no coração dos irmãos, e os irmãos querem ficar mais soberbo, né? Saber mais do que o outro, e ficar dessa forma. Então isso Paulo escreve para que isso não aconteça entre os irmãos. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Os crentes despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Isso nós vamos olhar no livro de Salmo 119. Vamos lá no livro de Salmos 119. Vamos ver o que está escrito. Salmo 119, o versículo de número 112. Salmo 119, versículo 112, está escrito assim: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre até o fim. Então o crente despertado, ele tem esse despertamento na sua vida, para ele então se inclinar para os estatutos de Deus e guardar até o fim. Ou seja, não é até o ano 2021, 2022, não, até o fim, né? Enquanto estiver sobre a face da terra, ele tem inclinação no coração dele de estar guardando os estatutos, ou seja, guardando a palavra de Deus, os preceitos do Senhor no seu coração. E esta forma de proceder, essa atitude do crente é uma base para a comunhão uns com os outros. Os crentes que vivem assim, guardando a palavra de Deus, guardando os princípios de Deus, com esse desejo de estar na presença de Deus, guardando a palavra de Deus até o fim, a base dele, o princípio dele é essa que nós acabamos de ler aqui, ó. Esta é a forma de proceder, essas atitudes do crente. É de uma base para a comunhão uns com os outros, ou seja, o amor, né? Uns com os outros, comunhão, uns com os outros. Isso é muito maravilhoso nós vermos na palavra de Deus. Companheiros, sou um dos outros, companheiro sou de todos, os que temem e os dos que guardam os estatutos, os preceitos do Senhor. Salmo 119, ainda versículo 63. Vamos ver aqui o versículo 63 que nos diz: companheiro sou de todos, os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Ou seja, salmista Davi, ele tinha por companheiro todos aqueles que temiam o Senhor e que guardavam os preceitos do Senhor. Esses são os companheiros, né? Aqueles que
teme o Senhor os que guardam a palavra de Deus, os preceitos do Senhor. Porque, de outras formas, é muito difícil as pessoas, então, ser companheiro de quem, às vezes, nega a palavra de Deus, daqueles que zombam da palavra de Deus, daqueles que desprezam a igreja de Deus. Então, é muito importante o que nós estamos observando, esse estudo da palavra de Deus. Então, eu quero, assim, agradecer todos os irmãos que estão conosco, que junto, então, nós estamos aqui fazendo esse estudo, e se Deus assim nos permitir, terça-feira estamos com outro estudo da lição de número 3, a lição de número 3 da nossa revista, que é do terceiro trimestre do ano de 2020. Então, terça-feira, se Deus assim nos permitir, lição de número 3. Se as igrejas já estiverem abertas, estaremos fazendo uma igreja. Se a igreja ainda estiver por lei permanecendo ainda fechada, estaremos aqui novamente fazendo online, junto, estudando e aprendendo da palavra de Deus. Então quero agradecer os irmãos, nós vamos dirigir a Deus uma oração. Nessa oração eu quero pedir para você, nós vamos orar pelo pastor Ângelo, da Assembleia de Deus de Campo Limpo, que ele está na UTI, né? Precisa das nossas orações, e vamos orar por todos aqueles que estão enfermos, problemáticos, né? Em nome de Jesus. Então, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse estudo da Tua Palavra, por esse momento que junto, meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, online, fazendo, meu Deus, esse estudo da Tua Palavra de todas as terças-feiras, 19 horas. Meu Deus, abençoa cada um dos irmãos que estão conosco, abençoa aqueles que vão ver, meu Deus, através do Facebook, através do YouTube, aqui vão ver pelo WhatsApp. Meu Deus, abençoa cada um, meu Pai. Meu Deus, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos lares, aqueles que estão enfermos, problemáticos, nós te pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa contemplar cada um, meu Deus, agora nesse exato momento, e colocar as Tuas mãos, meu Deus. Na vida, meu Pai, do pastor Ângelo, que está hospitalizado naquela UTI, e de todos aqueles, meu Deus, que estão hospitalizados, Pai, aqueles que estão encamados nas suas casas, nos hospitais, que receba agora, meu Pai querido, a Tua poderosas mãos, meu Deus, estendidas sobre eles, ó Pai, e que o Senhor possa fazer o Teu milagre segundo a Tua vontade. Assim, ó Deus, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, fique todos na paz do Senhor Jesus, e até terça-feira, assim, se Deus então nos permitir. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos os irmãos. Deus abençoe.